Olá! Neste vídeo mostrarei como a Banca Sesgran-Rio tem cobrado conteúdos de matemática a partir de provas recentes anteriores. Na verdade, peguei a prova mais recente e trarei para vocês aqui uma resolução comentada dos principais pontos e de algumas questões. Lembrando que isso faz parte da preparação para o Concurso Público Nacional Unificado, nível intermediário. E a Banca Sesgran-Rio é exatamente a banca que fará também esse concurso. Faremos então questões do concurso da Transpetro. Coloquei na descrição do vídeo um link para que você visualize todas as questões utilizadas no vídeo. Assim, caso prefira, você pode tentar resolver primeiro em forma de simulado e depois verificar a correção. Ou caso prefira, pode apenas assistir ao vídeo para ter noção de como a banca realmente cobrou os conteúdos. Em um torneio de videogame, o menino J disputou apenas 3 partidas, fazendo um total de 2.660 pontos. Na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais do que fez na primeira. Na terceira partida, fez apenas metade de pontos que fez na segunda. O número de pontos feitos por J apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto igual a. Bom, podemos enxergar esse exercício como um sistema de equações. Se eu chamasse, por exemplo, a primeira partida de x, a segunda de y e a terceira de z. E dá para modelar e resolver. Mas nesse caso, como há uma relação direta entre uma partida e outra, eu achei mais fácil resolver apenas por equação. Então eu começo estipulando a variável, e aqui é interessante chamar de variável a primeira partida. Na verdade, a pontuação da primeira partida, mas a gente escreve aqui resumido. E aí, na segunda partida, o que a gente vai ter? A informação de que ele faz 410 pontos a mais do que fez na primeira. Lembra que a primeira nós chamamos de x. Então, na segunda partida, eu já posso dizer que ele fez o que ele tinha feito x mais 410. E assim eu mantenho apenas uma variável, tá? É uma das formas de resolver. Nesse caso é que eu considero mais fácil. Na terceira partida, ele fala que fez apenas metade dos pontos da segunda. Então, metade eu dividi por 2. Lembra que a segunda partida é o x mais 410. Então, eu teria aqui x mais 410, tudo isso dividido por 2. Mas e agora? Como é que eu vou juntar tudo isso? Bem ali no início, ele fala que o total da soma da pontuação das 3 é 2.660. Então, se eu somar o que eu já tenho de informação da primeira mais a segunda mais a terceira, tem que dar 260. Vamos fazer isso. A primeira partida, x. Vou somar com a pontuação da segunda partida, x mais 410. E vou somar com a pontuação da terceira partida, x mais 410, dividido por 2. Mas tinha dito que o total da soma das 3 tem que dar 2.660. Bom, gente, acabamos de modelar um probleminha. Eu tinha dito que daria para modelar com várias variáveis, mas nesse caso eu achei mais conveniente deixar tudo em função de uma só. Na prática, resolver essa equação é chegar no resultado, ou quase chegar. Porque ainda tem um detalhe ali do dividido por 5, mas é bem simples, vocês vão ver no final. Então, meu primeiro objetivo, que já vai resolver quase que tudo, é encontrar o valor de x nessa igualdade. Como é que a gente faz isso? A gente vai simplesmente isolar o x, porque é uma equação do primeiro grau. Como nós temos aqui um denominador, que é o 2, a minha sugestão é você colocar, a partir do mínimo múltiplo comum, o denominador em tudo dos dois lados, porque aí você vai poder cortar, por ser uma equação, ou seja, uma igualdade. Então, a gente enxerga que todos os outros estão sobre 1. E o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é o próprio 2. Sendo assim, eu posso colocar tudo sobre 2 de um lado, igual
a tudo sobre 2 do outro lado. E qual que é a lógica do mínimo múltiplo comum? Você divide pelo antigo denominador e multiplica pelo antigo numerador. Então, se eu pegar esse 2 e dividir por 1, vai dar 2. Vezes x passa a ser 2x. Pegando esse mesmo 2, dividindo por 1 vira 2, vezes x também vira 2x. Pegando dividido pelo esse outro 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 410 dá 820. Agora, cuidado, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes x dá x, e 1 vezes 410 dá 410. Então, o lado esquerdo está pronto. Lado direito, vou pegar esse 2, vou dividir por 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2.660 vai dar 5.320. Qual foi a vantagem de fazer tudo isso? É que numa equação, se eu tenho o mesmo denominador em tudo dos dois lados, ele vai ser cortado. E já não temos mais a preocupação da fração. Na verdade, fiquei agora com a expressão 2x mais 2x mais 820 mais x mais 410 igual a 5.320. Bom, posso e devo juntar todos que têm mesma variável com o mesmo expoente, estão somando. Então, se eu tenho 2x mais 2x mais 1x, ao todo eu tenho 5x. Também já posso somar o 820 com 410. Isso daqui vai dar 1.230, positivo. Do outro lado, por enquanto, eu só mantenho os 5.320. Continuando aqui, o objetivo é isolar o x. Então, a princípio, eu vou isolar o 5x passando 1.230. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo para o outro lado. Vou ter, então, que 5x é igual à diferença 5.320 menos 1.230, que dá 4.090. Finalmente, o 5 que estava multiplicando o x é passado dividindo para o outro lado. 4.090 dividido por 5 vai dar 818. Bom, gente, estamos quase na resposta. Ele poderia ter perguntado exatamente quanto ele fez na primeira partida. Mas ele perguntou um pouquinho diferente, olha só. O número de pontos feitos por J apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto igual. Bom, se você conhece a regra de divisão por 5, você já consegue resolver aqui só de olhar. Por quê? São divisíveis por 5 aqueles que terminam em 0 ou 5. Então, o número imediatamente anterior, 818, que é divisível por 5, ou seja, deixa resto 0, é 815. Então, se eu fizesse a conta, sobraria 3, já é a resposta. Mas suponha que você na hora não lembre disso. Outra forma de fazer é realmente dividir. Vou fazer aqui com vocês. Então, aqui 818 dividido por 5. Começa aqui com 8. Então, aqui será 1, porque 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3, desce o 1. O 31, então, seria 6. 6 vezes 5 dá 30. Subtraindo o resto 1. Desço 8. Aqui eu tenho 3, que 3 vezes 5 dá 15. 18 menos 15, sobra resto 3. Essa é exatamente a pergunta da questão. Então, já temos aqui o gabarito, que encontra-se na letra B. Vamos a mais uma questão. Essa daqui se encaixaria no assunto do edital, chamado geometria plana. Há também lá referência ao teorema de Pitágoras, que a gente vai utilizar aqui. O triângulo ABC é retângulo em A. Sabe-se que o comprimento da hipotenusa BC é igual a 20 centímetros e que o comprimento do cateto AB é igual a 12 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo ABC? Bom, fica mais fácil se eu fizer um desenho aqui, tá? Então, vou tentar fazer um triângulo aqui. Não vai ficar tão perfeito, mas vai dar para visualizar. Por exemplo, esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E aquele lado que é exatamente oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. A partir daí, nós passamos a ter dois catetos. Catetos 1 e cateto 2. Bom, mas o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos colocar valores aqui agora a partir do enunciado da questão.
Bom, então aqui o nosso triângulo retângulo, né, já tinha dito que seria um triângulo retângulo, e falou que o comprimento da hipotenusa BC é igual a 20 centímetros. Então aqui ele considerou um B, aqui um C, e falou que aqui mede 20 centímetros. Além disso, o cateto AB, que é esse lado esquerdo aqui, é de 12 centímetros. Ele pede a área. Para saber a área, eu preciso da base da altura do triângulo, daqui a pouco eu coloco a fórmula. Mas o fato é, eu preciso achar o valor desse cateto 1. E é bem simples, porque como eu acabei de dizer pelo teorema de Pitágoras, se eu pegar esse cateto 1, chamar de x, e utilizar o teorema, o quadrado dos catetos, então x quadrado mais 12 quadrado, tem que dar o quadrado da hipotenusa, ou seja, 20 ao quadrado. Vou desenvolver isso aqui agora em forma de equação. Para começar, eu já vou fazer as potências. O que é 12 ao quadrado? É 12 vezes 12, que dá 144. Igual, o que é 20 ao quadrado? É 20 vezes 20, que dá 400. Passando 144 para o outro lado, subtraindo, eu tenho que x quadrado é 400 menos 144. Portanto, x quadrado será igual à subtração, que deu 256. Bom, mas e agora? Uma das formas de fazer é exatamente jogar a potência para o outro lado invertida. Né? Passar invertida eu posso enxergar passar como 1 sobre 2, mas que é o mesmo que tirar a raiz quadrada. Uma outra observação aqui, que é importante comentar, é que quando esse expoente é par e você transforma na raiz, na verdade você teria duas respostas, uma positiva e uma negativa, seria mais ou menos a raiz. Mas aqui, como é um comprimento, claro que nos interessa apenas a resposta positiva. Então o que eu tenho que fazer aqui é tirar a raiz quadrada de 256. Uma sugestão é fatorar. Tá? O fato aqui, para não deixar o vídeo muito longo, é que eu já vou colocar, isso aqui dá 16. Porque 16 ao quadrado dá 256. No final da resolução da questão, eu mostro como que eu fiz essa fatoração. Mas aqui eu quero já avançar exatamente para o exercício ficar mais objetivo. Então, a partir daqui, eu acabei de descobrir que o cateto 1 mede 16 centímetros, eu posso usar a forma da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, esse cateto 1 é a minha base, que é 16, vezes a altura, que é o cateto 2, que é 12. Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui já resolvido. Se eu quiser simplificar 16 por 2, vira 8. Então, 8 vezes 12 é igual a 96. Como aqui estava tudo em centímetros, a área já fica em centímetros quadrados. A unidade que o exercício pede. Portanto, já temos o gabarito, e esse gabarito está na letra D. Bom, mas eu falei para vocês que ia mostrar a fatoração. Como é que eu cheguei que a raiz quadrada de 256 é 16? Algumas pessoas sabem isso até de cor, né? Decora aquelas principais. Mas olha só, eu posso fatorar. Fatorar significa ir dividindo pelos números primos. O primeiro é o 2. Se o número é par, é divisível por 2. Então, dividir 256 por 2 dá 128. Dividindo novamente 128 por 2 dá 64. Dividindo 64 por 2 dá 32. Dividindo 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E aí nós paramos. O que você percebe? Que o 256 é o 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Ou seja, ele é o 2 elevado a 8. Mas e aí? Se eu quero tirar a raiz quadrada de 256, é o mesmo que tirar a raiz quadrada de 2 elevado a 8. E aí, por uma propriedade das raízes, quando eu tenho isso daqui, é o mesmo que colocar um expoente fracionário, onde o numerador é a potência, no caso 8, e o denominador é o índice da raiz. E quando é raiz quadrada, você não escreve, mas ele está ali. Ele é um 2. Então, ficou 2 elevado a 8 dividido por 2. Ficou 2 elevado a 4. Só que o 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 16. Então, essa é uma das formas de chegar àquele 16 que a gente utilizou ali na resolução da questão. Um consumidor foi ao mercado, comprou 1 kg de batata e 1 kg de cebola
e pagou R$ 11. No dia seguinte, ele comprou 3 kg de batata e 2 kg de cebola e pagou R$ 28. No terceiro dia, ele comprou 2 kg de batata e 1 kg de cebola. Considerando-se que os preços não foram alterados durante esse período, que valor em reais o consumidor pagou no terceiro dia? Podemos resolver esse exercício através de um sistema de equações. Então vamos colocar aqui que o quilo da batata seja o nosso x e que o valor do quilo da cebola seja o nosso y. E a partir daí vamos fazendo a modelagem a partir das informações do enunciado. Então quando ele fala que ele foi ao mercado, comprou 1 kg de batata, então ele comprou uma vez o valor x. E além disso, então vou somar, comprou 1 kg de cebola, uma vez o valor y. E a soma deu 11. Claro que um x é x e 1 vezes y é y. Então eu tenho que x mais y é igual a 11, nossa equação 1. No dia seguinte, ele comprou 3 kg de batata. Se o quilo de batata é x, então ele comprou 3 vezes x. Além disso, então somando, comprou 2 kg de cebola, que nós chamamos de y, então 2 vezes o y. E aí o valor, claro, se alterou, ele pagou um total de 28. Temos aqui a nossa equação 2. 3x mais 2y igual a 28. Para facilitar, eu vou colocar aqui uma sobre a outra. Olha só, x mais y igual a 11 e 3x mais 2y igual a 28. Isso é um sistema de equações, né? Nós temos aqui duas equações com duas variáveis. Gente, há várias formas de resolver, no canal eu ensino isso, mas vou resolver aqui de uma maneira um pouco mais prática, método da adição. Como é que funciona? Eu tenho que garantir que quando eu somar toda a equação 1 de um lado com toda a equação 2, alguma variável desapareça. E uma das formas é exatamente multiplicar pelo número que acompanha a outra delas com sinal trocado. Calma que eu vou explicar melhor. Suponha que eu quero assumir com y. Na de baixo eu tenho 2y. Então, na de cima eu tenho que garantir que eu tenha menos 2y. Então, basta multiplicá-la por menos 2. Então, o que eu passaria a ter? Essa primeira, multiplicada por menos 2, virou menos 2x. Y vezes menos 2 dá menos 2y. E o 11 vezes menos 2 dá menos 22. A outra eu não estou alterando, estou mantendo. Mas o que acontece agora quando eu somar as duas? Menos 2x com mais 3x, mesma variável, mesmo expoente, é o mesmo que fazer 3 menos 2, que é 1 vezes x. Virou 1x. Esse 1 não precisa escrever, mas eu pus só para vocês entenderem de onde ele veio. Mas olha só que interessante. O menos 2y agora eu corto com mais 2y e ele desaparece. Por outro lado, menos 22 mais 28, que na verdade é 28 menos 22, é igual a 6. Ou seja, 1 vezes x é igual a 6, ou simplesmente x é igual a 6. Lembra o que era o x? O valor do quilo da batata. Então já temos uma primeira informação importante aqui. Agora eu escolho uma das duas equações, a primeira está mais fácil, né? X mais y igual a 11. Substituo o valor do x, que é 6, e encontro o valor do y. Então, eu vou ter que 6 mais y é igual a 11. Esse 6 eu passo subtraindo para o outro lado. Então, y é igual a 11 menos 6, y é igual a 5. E o que é exatamente o y? O valor do quilo da cebola. Bom, agora estamos quase concluindo. Ele quer saber quanto ele gastou no terceiro dia. O que ele comprou no terceiro dia? Como o espaço está pequeno, vou passar aqui para o lado esquerdo, tá? O que ele comprou no terceiro dia? Ele comprou 2 kg de batata, então 2 vezes x, mais 1 kg de cebola, mais 1 vezes y. Ora, mais x vale 6, então ele gastou 2 vezes 6, e o y vale 5, 1 vezes 5. Pronto, 2 vezes 6 dá 12, e 1 vezes 5 dá 5. Portanto, ele gastou ao todo no terceiro dia em reais 12 mais 5, ou seja, 17 reais. Esse já é o gabarito da nossa questão, que está na letra D. O quadrado de um número real x é representado por x²,
e é definido por x² igual a x vezes x. A condição x menor ou igual a x² é falsa quando x é igual a. Vamos resolver isso aqui com uma teoria basicamente de números reais. Lembrando que números reais acabam englobando números racionais, que englobam inteiros, naturais. Teriam ainda os irracionais, mas nem faz parte do edital. Gente, então olha só. Eu achei o jeito mais fácil de resolver aqui substituindo cada valor, porque é rápido. Então sabemos o que o quadrado significa, o número vezes ele mesmo, 2 vezes. Então se eu pegar aqui a letra A para julgar, se eu substituir aqui nessa condição x menor ou igual a x², o zero, o que ficaria? 0 menor ou igual a 0 ao quadrado. Só que 0 ao quadrado é 0. E aí? 0 é menor ou igual a 0? Sim. Se o igual está aqui, se 0 é igual a 0, isso aqui já se torna verdadeiro. Cuidado, o exercício não quer o que é verdade, ele quer o que é falso, está até destacado. Então a letra A não é a resposta esperada. Vamos testar a letra B. x 1/2 menor ou igual a x², que seria 1/2 ao quadrado. Bom, então quer dizer que ele está querendo verificar se 1/2 é menor ou igual a... E agora, eu desmembro a potência. 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. 1/2 é menor ou igual a 1/4? Gente, não é. Se os meus numeradores são iguais, então quanto maior o denominador, menor é o resultado. Você está dividindo por um valor maior. Se você ficasse em dúvida ainda, poderia até dividir. 1/2 dá 0,5, que é o mesmo que 0,50. E 1/4 é 0,25. 0,50 não é menor ou igual a 0,25. Então, isso aqui está falso. E, na verdade, já é o gabarito da questão. Tá? Está na letra B. Bom, mas eu queria mostrar para vocês porque as demais não são a resposta, né? Que a questão não tem erro. Então, olha só, o que acontece? Na letra C, o x seria 1 menor ou igual a 1². Mais 1² é 1. 1 é menor ou igual a 1? Sim, 1 é igual a 1. Então, isso aqui é uma expressão verdadeira. Na letra D, menos 1/2 menor ou igual... Gente, cuidado, ao jogar a potência, você tem que colocar entre parênteses. Menos 1/2 ao quadrado. Ora, acontece que o número negativo, quando elevado a expoente par, se torna positivo. A gente nem escreve, mas eu estou pondo aqui só para deixar bem claro. Mesma coisa, potência. Eu elevo o numerador, que é 1 ao quadrado, 1, e o denominador, 2 ao quadrado, 4. O menos 1/2 é menor do que 1/4. Porque todo número negativo é menor do que 0 e é menor do que qualquer número positivo. Tá, então essa é a diferença em relação à letra B, por exemplo, onde nós dissemos que 1/2 necessariamente é maior que 1/4. Aqui não. O menos 1/2 de verdade é menor ou igual a mais 1/4. Então também estaria verdadeira. E finalmente a letra E, 3/2 menor ou igual a 3/2 ao quadrado. Olha, gente, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Aqui você poderia ficar em dúvida, eu vou explicar de duas formas. Uma delas seria dividir. 3/2 dá 1,5 e 9 dividido por 4 dá 2,25. Então perceba que 1,5 de fato é menor ou igual a 2,25. Então ela é verdadeira. Mas se eu não quisesse fazer a conta, gente, aí tem que ter um cuidado. Toda vez que você eleva um valor ao quadrado e esse valor é maior do que 1, o quadrado é maior do que o próprio número. É meio que uma coisa teórica. Agora, quando eu jogo um valor menor que 1, como 1/2 lá, por exemplo, pensando tudo positivo, o quadrado do número, que é multiplicar por ele mesmo, faz ele se tornar menor. Né? Então, seria uma lógica que, se você soubesse, você também descartaria. Lembrando que a gente só fez aqui para que vocês possam saber ou aprender um pouquinho mais. Na verdade, nós já tínhamos chegado na resposta fazendo apenas a letra A e a letra B. Confirmando o gabarito letra B. A única falsa aqui. Após 28 anos de existência, nota de R$100 compra em 2022 o mesmo que R$ 13,91 em 1994. E aí nós temos uma imagem com a sua fonte, mas nos interessa o que está logo aí abaixo. Suponha que, em 1994, um artigo custasse R$ 13,91. E exatos 28 anos depois, que corresponde a 336 meses, ele passasse a custar R$ 100. Suponha também que, para esse período,
a taxa mensal de aumento no preço desse artigo tenha sido igual a K%. Ou seja, a cada mês, o preço do artigo sofreu um aumento de K% em relação ao preço do mês anterior. O valor de K pode ser dado por. Esse exercício pode ser feito modelando primeiro uma equação exponencial, porque essa ideia de você ter um aumento e depois o aumento ser sobre o valor atualizado nos gera uma equação exponencial. Só que isso já existe pronto, né? Essa é a lógica do juro composto. Então, é mais fácil se você enxergar que se eu utilizar a fórmula de juros compostos, eu já tenho essa modelagem pronta, né? E acaba ficando mais tranquilo. Como juros compostos também faz parte do edital, então estaria totalmente dentro. Como é que funciona isso? O valor final, que em geral chamamos de montante, pode ser indicado pela letra M, será igual ao valor inicial, normalmente chamamos de capital em juros compostos, multiplicado por 1 mais a taxa, que é exatamente esse acréscimo, né? Essa relação de acréscimo, elevada ao prazo, que normalmente chamamos de N. E aqui, se fizermos pequenas adaptações, a gente já tem a modelagem pronta para resolver essa questão. Então, o que ele fala? Que ele custava R$ 13,91 e passou a custar 100. Então, ao final do período, esse montante seria 100. Mas qual era o valor inicial? R$ 13,91. E foi sofrendo aumentos sucessivos, 1 mais a taxa. Só para deixar igual ao exercício, ele quer chamar essa taxa de K. Então, vou colocar aqui meu K. Isso está elevado a quanto tempo, ou quantas vezes isso foi sendo capitalizado, ou seja, essa taxa foi sendo aplicada. Aqui fala que foi 336 meses. Eu tenho que utilizar ele e não os anos, porque ele quer saber exatamente uma taxa mensal. Então, eu tenho que deixar a mesma unidade. Bom, um detalhe, mas que aqui faz toda a diferença na resolução, é que quando a gente utiliza essa fórmula da maneira que eu escrevi, essa taxa I ou K, ela não está em porcentagem. A gente chama de fator unitário. Então, por exemplo, se é 20%, ela estaria como 20 sobre 100, ela estaria como 0,2. Então, eu tenho que fazer uma pequena correção aqui, porque ele quer o resultado em porcentagem. Eu posso fazer isso agora, ou posso lembrar disso no final e fazer a multiplicação por 100. Mas como eu estou criando a modelagem, eu prefiro fazer isso agora. Que adaptação é essa? É simplesmente colocar o K sobre 100. Aí sim, essa fórmula passa a ser uma fórmula onde essa taxa está já em porcentagem. Ok? Lembrando que se eu não fizesse isso agora, eu poderia resolver e no final multiplicar o resultado por 100. Do jeito que eu estou fazendo, quando eu chegar no resultado já está pronto. Bom, mas agora eu tenho que resolver isso daqui. Bom, eu gosto de inverter os dois lados para deixar a variável sempre do lado esquerdo. Então, só inverter mesmo. Se 100 é igual a tudo isso será igual a 100. A primeira coisa que eu vou sugerir aqui é que você pegue o 13,91 que está multiplicando tudo do lado esquerdo e passe dividindo para o outro lado. Então, você passaria a ter 1 mais K sobre 100 elevado a 336 igual a 100 dividido por 13,91. A boa notícia é que você não vai precisar fazer a divisão. Olhando aqui as alternativas, vocês vão ver que todas elas estão com a forma da fração. Tá bom? Então vamos continuar. E agora? Esse 336, que é a potência, ele vai ter que ser passado para o outro lado. Mas a gente tem que passar com a operação contrária. Como é que a gente faz isso? A gente vai passar o expoente invertido. Então, a gente enxerga que ele é 336 sobre 1. Todo número assim ele está sobre 1. Quando eu passo para o outro lado, ele vai passar como 1 sobre 336. Então, ficaria assim. Do lado esquerdo, 1 mais K sobre... Só o K está sobre 100, tá, gente? Desculpa, é assim. 1 mais K sobre 100. Eu não preciso do parêntese mais. Igual a parêntese 100 sobre 13,91. E como eu acabei de falar, o 336 sobre 1 vai para o outro lado, 1 sobre 336. Alguns vão questionar, professor, mas não vai como raiz? Daria na mesma. Só que os resultados aqui, nas alternativas, não estão em forma de raiz. Então é melhor deixar dessa forma. Bom, continuando. Esse 1 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, por enquanto, eu teria que K sobre 100 é igual a toda essa expressão, que a gente só vai repetir mesmo, tá? Não vai resolver. E o 1 passou subtraindo. Gente, olha só.
Se a gente não tivesse lembrado daquele 100 ali, colocado agora ou depois, ia achar que a resposta é a letra C. Tem exatamente essa alternativa aqui. Mas ainda temos a questão que ele quer em porcentagem. Então agora, eu pego aquele 100 que está no denominador e passo multiplicando tudo do outro lado. Eu vou até colocar assim primeiro, ó, 100, abrir colchete, para mostrar que é tudo. Depois eu faço a distributiva. E eu vou repetir tudo que está daquele lado. A única coisa que falta agora, o 100 vai ser distribuído tanto para esse primeiro termo, quanto para aquele segundo termo, que é o menos 1. E aí sim, 100 vezes essa potência, 100 sobre 13,91, elevado a 1 sobre 336, menos 100 vezes 1, ou seja, menos 100. Gente, a resposta fica assim grande, mas não dá nem para dizer que foi tão difícil assim, né? Bastava conhecer um pouquinho da forma de os compostos e também a questão de você desmembrar e passar a termo para o outro lado. E aí a gente olhando aqui, observando, já tem o gabarito, ele encontra-se na letra A. O K já em porcentagem, mensal, é 100 vezes 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336 menos 100. Bom, o principal objetivo desse vídeo era exatamente poder permitir que vocês ou treinassem já questões da banca, se quisessem, ou que pudessem pelo menos assistir e verificar como a banca cobrou recentemente alguns conteúdos e eu escolhi dentro da prova questões de conteúdos que também estão no edital do Concurso Nacional Unificado. Não peguei todas, então teremos mais vídeos. Assim como eu já disse, no canal vocês têm curso completo, várias outras questões e ainda temos o site de apoio no qual você consegue localizar exatamente o que quer e direcionar seus estudos. Espero ter ajudado, conto com vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.